Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, para redimir o homem, ele teve que se tornar homem, parente. Pode você imaginar a deidade descendo, feita carne? Amor, o que um jovem faria por sua jovem noiva que ele deseja como esposa? Ele está cego. Ele faria qualquer coisa. Sim, Senhor, ele a quer. Nada pode impedi-lo, ele a conseguirá. Foi assim que Deus fez quando ele viu a igreja. Ele a amou. Nada pararia. Ele estava pronto para dar a sua vida. E Deus mudou para um corpo de carne. Digno, o Rei do céu tornou-se parente. Então Deus, depois dele vir em carne, em Jesus Cristo, tornou-se um parente redentor. Observe Boaz. Agora, antes dele consegui-la, ele teve que perguntar se havia alguém, um parente próximo, que poderia tomá-la. Então, não havia ninguém que poderia fazer isso. Então, ele teve que dar um testemunho público diante de Israel de que ele havia redimido Noemi. E ele redimiu Noemi com o fim de conseguir Ruth. Oh, que coisa! Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Porém, ele teve que redimir Noemi para ficar com Ruth. Está vendo? Oh, que linda figura! Diga-me que a palavra de Deus não é inspirada. Cada partezinha dela falando da vinda. E Ruth agora esperando. E Boaz, o rei da colheita, ou o senhor da colheita, sai para fora dos portões e chama todos os anciãos da cidade e dá testemunho público, fora do portão. Ele disse: vejam isto, todos vocês. Ele tirou o sapato e o chutou diante deles como testemunho. Disse: eu, neste dia, resgatei toda a herança perdida de Noemi, e todas as suas posses são minhas neste dia. Oh, que coisa! Prepare-se, aqui está. Oh, eu sinto algo se movendo. Note, Cristo, diante dos anciãos de Israel, dirigiu-se para fora dos portões da cidade e testemunhou. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Um testemunho público. Ele redimiu a igreja do quê? Seu patrimônio perdido. No Jardim do Éden não tínhamos enfermidade. No Jardim do Éden não tínhamos pecado. No Jardim do Éden não tínhamos morte. E Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Deu testemunho fora do portão que ele havia provido um caminho de escape para todos que quisessem se aproximar. Que linda figura! Espero que você possa ver isto. Agora, bendito seja o Senhor. E como vejo, talvez meu tempo esteja se esgotando. Deus provendo um caminho, e ele o fez em Jesus Cristo. Quando Jesus subiu a colina do Gólgota, ferido, sangrando, a cruz prolongando as pegadas sangrentas enquanto ele subia a colina. Subiu ali, testemunho público. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Morreu, subiu ao alto. Você crê nisto? E enviou de volta dons espirituais para a igreja, provendo um caminho. E esta alegria que temos em nossos corações agora é apenas um sinal, é o pagamento adiantado do que será quando formos totalmente remidos. E esta cura divina que temos agora é o penhor da redenção do nosso corpo. Somos remidos. Deus proveu um sacrifício. Tenho que parar, amigos, porque as pessoas estão se levantando e saindo. Eu disse para minha esposa outro dia, tenho pregado em cerca de, eu não sei quantas nações diferentes, em cada cidade pelos Estados Unidos. E Louisville, Kentucky, foi o único lugar que pessoas se levantaram e saíram enquanto eu pregava. Isso mesmo, minha terra, veja. O único lugar que já vi. Se alguém já observou isto, que já esteve em outras reuniões comigo, levante a mão no edifício. Claro, por aí, em todos os outros lugares, e nunca aconteceu isto em parte alguma na minha vida, exceto aqui, na minha própria terra, Louisville, Kentucky.
As pessoas se levantam e vão embora quando se apresenta o evangelho à risca. Fazem isso. E nunca me aconteceu isso em nenhuma outra parte, em nenhum lugar do mundo onde já fui, mesmo na África, todos os outros lugares, Suécia, Noruega, onde se encontravam dezenas de milhares. Na minha humilde opinião, eu nunca uma só vez testemunhei uma só pessoa sair, se levantar e sair enquanto pregava. Somente aqui. Vejam, amigos, esta semana tive que batalhar bastante tentando convencer algumas pessoas que as palavras de Jesus Cristo, não importa quais sejam elas, têm que estarem certas. Ele disse: não há profeta sem honra senão entre seu povo na sua terra. E é exatamente correto. Simplesmente não recebem isto, não sei porquê. Assim disse Jesus, e isso encerra o assunto. Tem pessoas neste país que quase morreriam por mim. Elas me amam, mas, no geral, é a palavra de Deus, e Deus tem que cumprir a sua palavra para ser Deus. Isso mesmo. E qualquer um que já esteve nos encontros antes, fora daqui, tivemos o mínimo de sinais e milagres que já foram feitos em qualquer reunião que já vi, que durou este tanto de tempo. Geralmente existem cegos, surdos, mudos, aleijados e tudo mais. Cadeiras de rodas empilhadas em um canto e o povo indo nos lugares e camas de armar e macas. E há somente, que eu saiba, há 2 pessoas sentadas aqui. Eu vi uma delas antes, este menino aqui sentado ali. Vi o Espírito Santo pairar sobre ele outra noite. Chegou bem perto. Eu poderia ter declarado a sua cura, e logo que antes de eu terminar de pregar, porém, eu vi isto se afastando dele. Começou algo, atravessou o seu lugar ali e o afastou dele. Foi a única pessoa que vi, até mesmo aflita de algum modo, fora de uns 2 surdos ou algo subiu à plataforma. Eles me falaram a respeito, eu não sei, mas aí está, é a sua terra. É perto do seu povo. Agora, ao meu bom amigo, o Sr. Max Padding, o Sr. McDowell e aos que estão sentados no edifício esta noite, aos quais tentei dizer isto, e vocês, gente de Jeffersonville, do tabernáculo, estão vendo o que estou falando? Não se pode mudar a palavra de Deus. Ela será para sempre desta maneira, porque assim disse Jesus. Agora, e para as pessoas que estavam me implorando para voltar para o tabernáculo, você vê por quê? Onde provavelmente 50 pessoas foram salvas esta semana por aqui, em reavivamento. Talvez não foi esta a quantidade, talvez nem 10, pelo que sei. Onde geralmente, em 8 dias, isto se elevaria a centenas e centenas e centenas em outra parte. Estão vendo? Estão vendo a diferença? É sua terra, é no meio do seu povo. Não porque elas não me amam, mas porque Jesus assim disse. E quando ele foi para o seu próprio povo, a única coisa que ele pôde fazer foi impor as mãos em algumas pessoas enfermas e curá-las. Ele não pôde fazer obras poderosas. Não é isso mesmo? Isso é citação da Escritura. E é assim que tem que ser. Isso mesmo. Não sou eu, além do mais. É ele. É apenas ele. Se eu fosse um curador... Eu tenho um irmão deitado no hospital esta noite que Deus me mostrou há 1 ano atrás, e eu creio que há 200 testemunhas bem aqui do jovem bom e com saúde. Porém, Deus enviou uma visão e disse: ele vai partir. E não importa o que aconteça, ele vai partir. O médico disse, não faz muito tempo atrás, nós podemos salvá-lo. Mas não conseguiram e não conseguirão. Eu vi o Espírito Santo chegar, mostrou a visão e marcou a sua sepultura e disse: ele é o próximo. E será dessa maneira. Quantos me ouviram dizer isto há muito, muito, muito tempo atrás? Levantem a mão. Isso mesmo, quando o jovem era grande, corpulento e saudável, ele simplesmente deve partir. É só isso. Como? Se eu fosse um curador, eu o curaria. Esse é o meu próprio irmão. Mas quando Deus diz, Deus cumpre sua palavra. E é por essa razão que sei de que, assim diz o Senhor, eu morrerei por isso, pois ela é a palavra de Deus e ele a cumprirá. Ele proveu um caminho e estou feliz em aceitá-lo esta noite, o Senhor Jesus Cristo. Você não está? Que suas bênçãos eternas repousem sobre vocês.
E novamente eu digo, o sacrifício provido por Deus esta noite, o caminho de escape é através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo proveu uma igreja para os incrédulos, para que eles pudessem entrar e ver a manifestação da sua ressurreição e saber sem sombra de dúvida que ele ressuscitou dos mortos.